paz do Senhor, amém? Deus abençoe a vida dos irmãos nesta noite. Irmãos, abra comigo, por favor, a sua Bíblia, em Lucas capítulo 13, versículo 10. Lucas capítulo 13, versículo 10. Vamos lá, Lucas capítulo 13, versículo 10 diz assim, irmãos: E ensinava num sábado, numa das sinagogas, e em que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou a si e disse: Mulher, está livre da tua enfermidade. Impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificaram a Deus. Sente-se, por favor, em nome de Jesus, irmãos. Irmãos, esse texto que acabamos de mencionar, ele é um texto rico em revelações, aonde a Bíblia, ela vem nos relatando a respeito de Jesus, que estava dentro de uma sinagoga, pregando a palavra, ensinando a palavra. E o que me chama a atenção dentro desse texto, é que muitas pessoas entravam, saíam da sinagoga, mas a Bíblia diz que nesse dia, quem estava ensinando era Jesus. E o ensinamento de Jesus é diferente de qualquer ensinamento de qualquer professor. Porque Jesus, quando ensina, ele vai mais no profundo naquilo que nós precisamos. E o texto nos relata, irmãos, e parando para aprender com o texto, que esta mulher, ela sofria de uma enfermidade. Porque existe enfermidade que acontece conosco, porque sabemos que enfermidade não dá em porte, não dá na cadeira vermelha, mas dá em nós que somos ser humano. Mas o texto diz que esta enfermidade, ela não era uma enfermidade normal. A Bíblia diz que esta mulher, o adversário estava oprimindo esta mulher. E aprendemos que esta mulher, com esta enfermidade, o diabo se alojou na sua coluna vertebral e faz esta mulher andar 18 anos envergada, olhando para baixo. E sabemos que a Bíblia nos relata que é de cima que vem o nosso socorro, é quando olhamos para o alto. Mas eu aprendo muito com esta mulher. Eu aprendo que esta mulher, ela não perdia um culto da sinagoga, nem aquela enfermidade pôde impedir desta mulher entrar dentro da sinagoga para ouvir a palavra de Deus. Deixa eu aplicar algo para a sua vida nesta noite. Cada um de nós que estamos aqui, cada um de nós temos problema, cada um de nós temos enfermidade, temos as nossas lutas e cada um de nós sabe como é que está passando. Mas eu creio que nesta noite, de repente, a sua manhã não foi fácil,
A sua tarde não foi fácil. Talvez você tenha sentido dor do teu corpo. Talvez as lutas, a notícia não é boa. Mas o mais importante, que não foi a enfermidade, não foi a luta, não foi a tristeza que te impediu de você entrar hoje aqui para ouvir a palavra de Deus. E paramos para analisar esta mulher. Esta mulher, irmãos, se formos olhar, ela andava 18 anos envergada, olhando para baixo. A dificuldade que esta mulher passava. E você já parou para analisar o bicho chamado porco? O porco, irmão, ele só tem duas articulações. Primeiro, para a esquerda. Segundo, para a direita. Se você for ver o porco, ele não olha para cima, só olha para baixo. Sabe o que o diabo quer fazer com o povo de Deus, com a noiva do Cordeiro? Ele quer botar esse espírito maligno sobre a igreja, um jugo, para que nós podemos ficar parados olhando para baixo. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Deus não chamou você, nem a sua casa, nem a sua família, para olhar para baixo. A palavra para você nesta noite é: olhe para o alvo que é Jesus, porque este alvo ele tem direção para você e para a sua casa. Aí eu aprendo com esta mulher. Eu fico, irmão, vendo esse texto, e eu posso aqui conjecturar que esta mulher, irmão, talvez se ela entrasse aqui no culto do ministério em São Bento, envergada, muitos irmãos iam ficar assustados com aquilo. Imagina uma pessoa entrar aqui naquela porta ali, e os obreiros receber, entrando e saindo. Mas eu aprendo que esta mulher, que as lutas, a enfermidade da sua coluna, e quem sofre de coluna sabe que é uma enfermidade, irmãos. Eu tinha um primo meu que ele falava: Ivaldo, quando a coluna ataca, eu tenho que me jogar no chão, que é muita dor. E hoje o recurso é mais fácil, tem médico, tem remédio para aliviar. Você toma um Tocilac, você vai dormir tranquilo. Agora imagine essa mulher com a sua coluna vertebral olhando para baixo, e o diabo da sua coluna talvez dizendo: eu vou acabar com você, eu vou acabar com a sua história, você não vai olhar mais para cima. Mas aquela mulher estava sempre no culto ouvindo a palavra. E quem entra no culto às vezes é tribulado, triste, querendo falar, mas quando entra, o poder da palavra, ele liberta cadeias, ele quebra corrente, ele quebra cadeado, ele levanta o quente oprimido, desanimado, porque a palavra dentro da sinagoga, ela tem poder para avivar. Aí eu vejo aquela mulher assim, ó, na sinagoga. E detalhe, ela tinha todo motivo para ficar em casa. Aí às vezes o crente sente uma dor de cabeça: eu não vou para a igreja. Eu não vou para a igreja. Aquela mulher tinha todo motivo de chutar o balde, mas ela sabia que dentro do balde estava a resposta que ela precisava. O peso do inimigo na coluna dela, ela envergada, mas talvez ela tinha um propósito na vida dela, dizendo: eu vou entrar ali, eu sei que um dia eu vou ser curado. Eu vou entrar ali, eu sei que um dia minha família vai ser restaurada. Eu vou entrar ali, eu sei que um dia o meu filho vai ser liberto para a glória de Deus. Muitas pessoas querem viver os propósitos de Deus, mas existe um processo, e às vezes o processo quer te parar, às vezes o processo quer que você desiste, às vezes o processo quer que você fique em casa. Eu nunca vi um crente ganhar guerra dentro de casa parado murmurando. Só ganhamos a guerra dentro da sinagoga, ouvindo a palavra, porque a palavra tem poder. A palavra tem poder. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Sabe o que eu aprendo com essa mulher? Que o pregador daquele dia na sinagoga não era eu, não era o pastor Flávio, não era o evangelista, não era o pastor Moisés. O pregador daquele dia era Jesus. É ele que estava ensinando dentro da sinagoga. Aí eu paro para analisar esse texto, irmão. Ontem eu fiquei estudando ali, eu falei: meu Deus, a Bíblia não diz, mas quantas vezes aquela mulher entrou na sinagoga?
Será que foi uma, foi duas? Mas ela nunca desistiu, irmãos. Escute o que eu vou te falar. Vai vir muita coisa para fazer você desistir, para fazer você parar, para fazer você esmorecer. Mas a Bíblia diz em Lucas capítulo 18: orar sem cessar e nunca desfalecer. Vai vir muita coisa para ver você desfalecido, mas você não vai desfalecer, porque a palavra está sendo ministrada. A minha palavra erra, mas a palavra de Deus tem direção para te levantar nesta noite. O texto diz, irmãos, que Jesus estava pregando lá na sinagoga, a mulher toda torta. Aí o texto diz que ela tinha um problema e precisava se endireitar. A Bíblia diz que naquele momento, irmãos, olha só, irmão, deixa eu pregar devagar para você entender. Eu estou conjecturando, Jesus aqui, ou talvez era no meio, mas Jesus estava lá. Aí eu vou ler o versículo 13 contigo, eu vou te aplicar e você vai entender. Vendo Jesus, chamou e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Espera aí, vamos entender o versículo 13. Vamos entender o versículo 13 devagar. Vendo, Jesus viu o que ela estava passando. Jesus viu a sua luta. Jesus viu a sua guerra. Jesus viu a sua tristeza. Jesus viu o seu desespero. Aí você acha que você entrando hoje, que Jesus não sabe o que você precisa, irmãos? Jesus sabe como foi tua manhã. Jesus sabe como está o teu travesseiro cheio de lágrima. Jesus sabe a sua luta. Aí Jesus sabe cada um do nome dos irmãos aqui. Talvez eu não sei, porque eu sou novo aqui ainda, tem um ano. Mas o texto diz: vendo, Jesus chamou e disse: mulher. Espera aí, vamos entender. Jesus não chamou ela pelo nome, Jesus falou mulher, mas eu posso entender que dentro da sinagoga não tinha só ela de mulher, tinha várias mulheres, mas conta a palavra chamada mulher, ela tem direção. Jesus não precisava chamá-la pelo nome, Maria, Marta, Augustina, algum nome não, Jesus falou, mulher. Mas quando Jesus falou mulher, já tinha direção. Jesus não falou o nome dela, mas Jesus conhecia o nome dela. Mas Jesus deu uma palavra dizendo mulher. E a palavra hoje é para você, mulher. Mulher, por que se desespera? Mulher, por que você quer parar? Mulher, por que quer chutar o balde? Mulher, não há tempo de você parar. Eu sempre falo isso e aprendo. Jesus chama 12 apóstolos, mas quando ele estava lá para arrancar o corpo, quem estava lá era as mulheres. Eu sempre falo que uma mulher de oração, uma mulher que busca, uma mulher que jejua, uma mulher consagrada, ela é diferente dentro da casa de Deus, irmãos. Aí o texto diz que Jesus fala: mulher, está livre da tua enfermidade. Irmãos, me preste a sua mente, que você tem a mente de Cristo. Quando Jesus fala isso dentro de uma sinagoga lotada, imagina o impacto que foi ali dentro. Talvez pessoas falando, conjecturando, poderia ser comigo, mas foi com ela por quê? Mas Jesus sabia que aquela mulher teve pouca força, guardaste a tua palavra e não negaste o teu nome. Deixa eu aplicar algo para você nesta noite aqui. Você com a sua pouca força, talvez querendo desistir, nesta noite o Espírito de Deus está te renovando, e a palavra de hoje dizendo é: mulher, eu estou visitando a tua família. Mulher, não pare de orar. Mulher, não pare de me buscar, porque enquanto você me busca hoje, eu trabalho lá dentro e você verá o que eu vou fazer. Jesus fala: está livre da tua enfermidade. E eu creio, irmão, pelo poder da palavra, tá? Aquele que entrou enfermo, diabetes, pressão alta, dor na coluna, dor de cabeça, oh meu Deus, a palavra tem poder para curar. A palavra tem poder para curar. Eu creio que nesta noite a palavra tem poder para curar o nosso pastor presidente. A palavra tem poder para curar aquele que está enfermo.
Escute, no lugar que ela entrava, toda torta, ela teve que ver a glória de Deus. Aí o texto diz no versículo 13: impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou para a glória de Deus. Vamos aplicar o texto. Jesus deu uma palavra: a mulher está livre da sua enfermidade. Mas Jesus, quando quer honrar, Ele honra. Jesus, quando quer mudar uma história, irmão, não tem ninguém que possa impedir. Jesus vai lá, pastor Flávio, a mulher toda torta, Ele lançou a palavra. Aí o texto diz no versículo 13, que Jesus botou as mãos sobre a coluna dela. Ei, quando Jesus bota a mão sobre a coluna dela, irmão, entenda o texto, tem a essência do texto. Aquela mulher que era torta, ela foi se endireitando, ela foi se endireitando, ela foi se levantando, ela foi se levantando, e todos dentro da sinagoga teve que ver a glória de Deus ser manifestada na vida dela. Deixa eu aplicar algo para você nesta noite. Talvez tem pessoas dizendo: esta mulher toda vez está no culto, lá no Ministério São Bento, e a casa dela é uma luta, a casa dela é uma prova. Mas deixa eu falar algo para você nesta noite: as mãos de Jesus que levantou essa mulher dentro da sinagoga, está sendo a mesma mão que está entrando dentro do teu lar para levantar a tua família para a glória de Deus. As mãos de Jesus, ela tem poder para levantar, curar e mudar a história. Irmãos, quando eu leio esse texto, eu fico impactado. Eu queria ver esse cenário. Aquela que entrou torta, saiu levantada. Aquela que olhava para baixo, tiveram que olhar dentro do olho dela. Tem pessoas duvidando do seu milagre, tem pessoas duvidando da sua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa nesta noite. A Bíblia diz, Romanos capítulo 8, versículo 18: o sofrimento do tempo presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. Aguarde com expectativa a revelação do Filho de Deus. Deus nesta noite está se revelando com a sua glória, dizendo: mulher, eu há de fazer algo sobrenatural. A glória de Deus está sendo derramada nesta noite. A unção de Deus está sendo derramada. Ei, Jesus, Ele lançou uma palavra, mas foi a mão dele que levantou. A palavra está sendo lançada sobre a sua vida. Aí você não acha que não é as mãos de Jesus que tem te sustentado? É as mãos de Jesus, irmãos. Tem momento que a vontade é parar, a vontade é desistir, a vontade é chutar o balde. Tem momento que tu fala: Senhor, parece que quanto mais tu busca, o negócio aperta. Quanto mais você se entrega na obra, o negócio fica estreito. Mas aí eu te falo uma coisa: você está no caminho certo. Irmão, quando você vê a vida do crente só dizendo que é sabor de mel, tem alguma coisa errada. Quando vê a vida do crente com muito sabor de mel, e muito mel dá diabetes, é perigoso. A vida do crente tem que ter perturbação, tem que ter luta. Irmão, tem muito crente que às vezes Deus não abençoa totalmente, porque se abençoar, vai viver só o sabor de mel, não vem mais para a igreja. Aí Deus: eu vou te abençoar, eu vou te sustentar, mas vai ter vento, vai ter luta, mas as minhas mãos é contigo. Elias, está fazendo o que aí? Está fazendo o que aí? Estava lá, pastor Flávio, debaixo de um pé de zimbro. Eita, que sombra maravilhosa. Levanta, come, a tua caminhada é longa. Oh meu Deus, aí estava lá, pastor Flávio, Jonas, lá debaixo daquele pé. Aí Deus olha e diz: Jonas, eu quero você envolvido com a obra, eu quero você na consagração, eu quero você na minha casa. Aí o próprio Deus envia um verme, o verme vai lá e tudo murcha. Jonas se levanta. A vida do crente tem que ter luta para ele caminhar, irmãos. A vitória vem, mas tem que ter luta.
Tem que ter luta, tem que ter dificuldade para conhecer o Deus que exalta. Você tem que ser humilhado para conhecer o Deus que abre a porta tem que estar fechada para conhecer o Deus que opera milagre. Tem que ter enfermidade. Irmãos, a vida do crente é assim, é uma luta, é uma dificuldade. Aí o texto diz que essa mulher, ela se levantou para a glória de Deus. É Deus que levanta no tempo certo. A Bíblia diz que há um tempo determinado para tudo. Aí o texto diz, irmãos, que dentro da sinagoga, quando Jesus ensinava, tinha uns principados, algumas autoridades lá. Aí de repente eles falam: o Senhor curou no sábado, tem 6 dias, o Senhor cura no sábado. Aí Jesus olha para eles. Jesus é muito inteligente. Jesus dá uma palavra dizendo: hipócritas, vocês são hipócritas. Vocês não desamarram o jumento e o boi para beber a água? Aí todo mundo ficou quieto. Vocês não desamarram no dia de sábado o jumento e o boi? Sabe o que Jesus está dizendo? Essa mulher vale mais que o jumento e um boi. Aí Jesus, ele lança uma palavra: vocês não desamarram o jumento e o boi? Versículo 16: e não convém soltar da prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual Satanás mantinha presa? Escute, essa mulher estava presa na prisão de Satanás. O diabo estava oprimindo a vida dela. É por isso que eu vejo alguns louvores aí, pastor Flávio, pisa no Satanás, pisa nele. Irmãos, o diabo tem poder. É um poder limitado, mas tem poder. Pisa no Satanás. Aí eu fico vendo, meu Deus do céu, não sabe nem o que está fazendo, não sabe nem o que está falando. Porque o apóstolo Paulo, ele fala, lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, ele fala de principado, potestade nas horte espiritual. A palavra horte quer dizer tropa. O diabo tem uma tropa para tentar acabar com a igreja, mas a Bíblia diz que maior que está conosco do que está com o mundo. Com o mundo está o braço de carne, mas conosco está o braço de cima. E o braço de cima tem poder para desfazer toda as horte, todo principado, todo potestade, todo tranca-rua contra a igreja. Jesus está dizendo que essa mulher estava presa a um espírito maligno, oprimindo a vida dela. Aí o texto diz, Jesus fala: eu tenho que libertar essa mulher. Ela tem que ser liberta, porque ela é uma filha de Abraão. Eita, aquela mulher. No tempo de desonra, meu Deus, traz tudo para honra, irmãos. Eu não estou pregando hoje sobre casa, porta de emprego. Eu estou pregando sobre uma libertação espiritual que precisamos lutar pela nossa família. Precisamos lutar pelo nosso filho. Precisamos lutar pela juventude. Porque o diabo, ele vem pesado para tentar nos parar. Mas graças a Deus que aqui no Ministério São Bento tem homens e mulheres de Deus de oração. E a oração tem poder para desfazer toda a obra do diabo. Prisões não pode parar a igreja. Vivaldi, porque a Bíblia diz que em Atos capítulo 5, Atos capítulo 12, versículo 5, Pedro estava preso na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a ele e a Deus. Quando a igreja se une para orar, as prisões caem por terra, a cadeia cai por terra, a corrente cai por terra, em nome de Jesus. Nada vai parar as nossas vidas, nada vai parar você. E o texto diz que naquele momento então, esta mulher, ela foi livre para a glória de Deus. E eu sempre falo, irmão, que existem vários tipos de prisões. Talvez é a prisão da maconha, talvez é a prisão da cocaína, talvez é a prisão do adultério, talvez é a prisão da fornicação, talvez é a prisão da cerveja. Oh meu Deus, mas eu creio que pelo poder da palavra de Deus, toda prisão vai cair por terra, irmãos. Toda prisão dentro do São Bento vai cair por terra, porque a igreja está vindo renovada pelo poder de Deus, irmãos. E eu creio que as prisões que estavam naquela mulher, ela se levantou para a glória de Deus.
A palavra de hoje para a nossa vida: precisamos estar de pé, porque o diabo tem vestido pesado. Esses dias, pastor Flávio, eu estava vindo do Monte do Pilar ali, irmão. Aí eu estava vindo do monte, tem uma parte no Monte do Pilar ali, que eles fazem muita encruzilhada ali, irmão. É muita encruzilhada, o negócio ali é pesado, irmãos. Às vezes é cabeça de boi, é pipoca. Aí eu estava vendo, irmãos, quando eu parei assim, diácono, eu vi os urubu, tudo comendo aqueles alguidades. Eu fiquei parado com a bicicleta ali de manhã cedo olhando, falei, meu Deus, o urubu só gosta de comer coisas podres. O urubu não gosta de comer coisas frescas. E ali eu falando com Deus, Deus falando comigo, eu falei, meu Deus, precisamos ter visão de águia. Porque a águia, ela é diferente do urubu. O urubu, irmão, ele só come coisas frescas. Perdão, a águia só come coisas frescas, o urubu só come coisas podres. A águia, ela anda sozinha, você pode ver, a águia não anda com multidão. O urubu só anda com aquela manada podre. O urubu, ele não suporta a tempestade, mas a águia, ela voa por cima da tempestade. O urubu, a visão dele é embaçada. A visão da águia é a 6 quilômetros de distância. O que eu estou falando hoje para nós, para mim, para você: Deus está renovando as nossas forças como uma águia, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como uma águia. Deus nesta noite está renovando as suas forças para que você não pare. Deus está te renovando. Hoje é noite de renovo para mim e para você. Tem pessoas que entrou aqui hoje, irmãos, triste e cabisbaixo, porque a luta é grande, a peleja é grande, mas eu sei que Deus é conosco, o Deus Emanuel é conosco. E a Bíblia diz no versículo 17, dizendo ele, disse, todos ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrou por todas coisas que foi feita por ele. Olha o que o texto diz: e todos ficaram envergonhados. Irmãos, deixa eu falar algo para você que já vou entregar já para quem é de direito. Você não acha que não tem pessoas que observam a sua vida e falam, não, irmãos? Olha lá a vida dela, vai para a igreja, dá dízimo, dá oferta e nada acontece, nada muda. Olha lá a vida dela, ela busca, mas o filho dela não é liberto, o marido não é liberto, a esposa não é liberta. É assim mesmo, irmãos. Olha lá a vida dele, ele busca, ele adora e a porta não está aberta. Olha lá a vida dele. Aí hoje, eu estava escutando uma pessoa falar assim, fulano tinha uma vida boa e hoje está no vento. Ciclano tinha uma vida boa e hoje está no perrengue. Eu falei, gente, eu não entendo esse povo falando. Tinha uma vida boa, ganhava um bom salário. Eu falei, irmãos, eu estou no vento, mas eu vivo no Ribeiro de Queride e Deus tem me sustentado. Quando você se entrega para a obra de verdade, Deus sustenta, irmãos. Deus entra com providência. Deus entra com providência. Quando você se entrega na obra, fazer a obra, mete a mão no arado de verdade, Deus entra com providência. Deus trabalha. E a palavra de hoje, eu não sei porque eu estou falando isso, porque a nossa vida é curta, irmãos. A nossa vida é curta. Ontem tivemos a notícia de uma mulher, de um pastor que morreu, conhecemos ali, vizinha nossa, mora na frente da minha casa. A vida é curta. A vida é curta. Precisamos deixar o nosso passaporte sempre carimbado por Deus, para a conta de chamar a gente ir para o céu, porque o céu é a nossa morada. Não se apega a muitas coisas da terra não, irmãos. E eu peguei uma palavra aqui, pastor Flávio, aqui do pastor Ângelo, que eu guardei e falei para meus filhos lá dentro do quarto, conversando com eles, que às vezes a gente oprime tanto nossos filhos para ser aquilo que eles não querem ser, e fica oprimido dentro de casa. Eu me posto daquilo aí, falei para meus filhos, seja o que vocês querem ser. Agora eu falo lá em casa, se vocês não caminhar, vocês vão tudo queimar no fogo do inferno, tá? E o inferno espera vocês. Porque a gente ensina, pastor Flávio, a gente ensina. Aí nossos filhos pegam rumo errado, culpado nem a gente não. Se fosse assim, o pai de Sansão era culpado. Porque a gente ensina. Então eu sempre falo uma coisa para o meu filho, não sei pelo eu falo para o meu filho, vocês conhecem a minha vida,
Vocês conhecem o pai de vocês. E lá na congregação que eu estou lá, irmão, obra de Deus não tem afinidade comigo. Lá o coro canta para cima deles. Vai à igreja, lava banheiro, faz isso, faça aquilo, vai cuidar, abre a igreja, vocês são meu obreiro. Por que eu estou falando isso? E eu falo para eles, o dia que Deus me chamar e eu morrer, eu morro fazendo a obra e eu morro feliz. Morro feliz. Eu não sei o dia da manhã, mas o dia que Deus me chamar, meu pai morreu fazendo a obra, cuidando de alma, cuidando de igreja. É para isso que Deus me chamou. E eu falo, irmão, sempre que eu estou falando isso, e presta atenção, a nossa vida é curta, fazemos muito plano, temos que trabalhar para sustentar a nossa família, mas muitas vezes tem muito emprego e atrapalhando a vida de crente de buscar Deus, irmãos. E aquilo que te impede de você buscar pela sua família, pela sua casa, não é de Deus. Não é de Deus. Não permita que nada possa tirar a sua adoração. Nada pode parar o povo de Deus. Deus há de chamar cada um de nós. Um dia a trombeta vai soar e precisamos de estar preparados para encontrar com o nosso Deus. Não permita que o diabo tente bagunçar a sua casa, a sua família. Não permita. Não permita. A tua casa, a tua família, o teu casamento é de Deus. Pelo poder da palavra, a unção de Deus está sendo derramada nesta noite. Isaías fala no capítulo 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar libertação e anunciar o ano aceitável do Senhor. Deus nesta noite está enchendo a sua vida, para que você não pare de orar, de buscar pela sua casa, que todo demônio vai cair por terra que tenta parar a nossa casa e os nossos filhos, porque Zacarias fala, muro de fogo eu serei ao redor de Jerusalém. Enquanto você está aqui, há uma muralha de fogo guardando a tua casa, guardando a tua família, para a glória de Deus, para a glória de Deus. A palavra hoje é, não desista, não pare. Vai vir palavras para tentar te parar, para tentar desanimar você, dizendo, para de orar. Não, não paro. Para de buscar. Não, não paro. Já era, não tem jeito. Ainda há esperança para a árvore cortada, ao cheiro das águas brotará. A palavra de hoje é, como Jesus levantou essa mulher dentro da sinagoga. E detalhe, irmãos, Jesus primeiro precisa levantar gente para que ele levantar alguém. Tem muita pessoa que quer levantar outra pessoa sendo que ele está caído. Como tu vai levantar alguém que está caído? A palavra de hoje é, Jesus nos encheu nesta noite. Precisamos ser cheios da presença de Deus. Que nesta noite você possa saber, Jesus é contigo. Não desista, não pare. Ele está no controle. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, amém. Aleluia, glórias a Deus.